O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, o convidado que já esteve conosco, Milton Filipelli. Milton, bem-vindo ao nosso programa Transição. Muito obrigado pelo convite para mais um Transição, programa que está alcançando o Brasil e o exterior também. Com certeza, Milton. O Milton, para aqueles que não sabem, ele nos auxilia nas respostas que os telespectadores fazem para nós. Então, aquelas mais difíceis, na verdade, a gente manda para o Milton, né? Que nos auxilia aí no esclarecimento dos amigos de casa. Então, ô Milton, a gente ouve falar, por exemplo, em obsessão, né? Que isso às vezes chega a ser uma doença, ela tem fases, né? A obsessão tem, assim, momentos mais fortes, menos fortes. Tem. Como é que funciona essa questão da obsessão? E normalmente a gente tem que lembrar que a culpa disso é nossa, não é de ninguém, né? Porque é a gente que se associa mentalmente a esses espíritos, não é isso? É isso mesmo. Olha, para a psiquiatria e a psicanálise, obsessão é uma enfermidade. Para o espiritismo também é uma enfermidade. Só que, diferentemente da ciência, o espiritismo diz que é uma enfermidade de origem espiritual. E o fator predisponente à obsessão, o fator predisponente a essa enfermidade é o fator de ordem moral. Esse é o resumo da doutrina espírita. Está no livro dos espíritos, do livro dos médiuns, no capítulo 23. Eu peço às pessoas que gostam dessa matéria que examinem, que é um verdadeiro tratado da psicologia espírita a respeito dessa enfermidade. E ela pode ser simples, pode ser de fascinação ou de subjugação. Simples é esses pensamentos intermitentes que a pessoa tem, não percebe, ficam imperceptíveis e que podem fazer alteração, inclusive, do seu comportamento. E a fascinação, a palavra já diz, a pessoa fica fascinada. É a ilusão produzida com o ato de maneira deliberada para governar a vida de uma pessoa. E a subjugação faz com que a pessoa haja contra a sua vontade, embora não exista isso, porque seria uma contradição falar de livre-arbítrio, dizendo que um espírito pode mandar no outro. Isso não acontece, mas é uma sugestão tão forte, tão acentuada, que a pessoa aceita e depois ela passa a agir de acordo com a vontade, que pode ser de um encarnado ou de um desencarnado. Ou de alguns, né? Alguns, pode ser, tem gente que tem mais de um, não é? E o doutor Inácio Ferreira, que foi, segundo eu entendo, a maior autoridade psiquiátrica espírita do mundo, ele dizia que a maior parte dos crimes são cometidos sob influência obsessiva. E por isso que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, saber se realmente nós não estamos sendo mal acompanhados espiritualmente, e se estamos, é porque nós estamos deixando os espíritos ou as pessoas comandarem a nossa vida. E diz também que parte das pessoas que estão internadas em sanatórios com os distúrbios mentais, isso na verdade são problemas espirituais, parte disso, né? Com toda certeza, mas isso não significa que o desarranjo físico tem a ver exclusivo com esse fator, não é? O doutor Bezerra de Menezes, enquanto médico lá no Rio de Janeiro, vivo, digamos assim, ele escreveu um livrinho que ele é um verdadeiro tratado desse assunto. Chama-se A Loucura sob um Novo Prisma. Esse livro é editado pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. É uma obra importantíssima para nós entendermos o que é uma enfermidade física, psíquica, da enfermidade espiritual. Como a gente pode tratar os casos de obsessão? Se alguém um dia perguntar se existe cura para essa enfermidade que o Espiritismo chama de obsessão, a resposta é sim. E isso varia de acordo a diversas providências, fatores, no tempo, inclusive. Obsessão, segundo o Espiritismo, é uma enfermidade e tem um fator chamado predisponente, o fator que predispõe, é o fator de ordem moral.
a resposta para a pergunta se como tratar da obsessão é sempre esta, é melhorando a qualidade moral dos agentes envolvidos no processo. Como é que nasce uma obsessão? Nasce porque um espírito ele causa um mal para outro. Esse mal que é causado, o fator predisponente é a moral, sempre a moral. Então, esse mal, obviamente, é o ponto de ligação entre um ou mais espíritos. Porque alguém pode causar mal para várias pessoas. E nessa ligação de fator moral, ela só será resolvida, a enfermidade só será eliminada quando esses agentes se entenderem moralmente. É por isso que existe a terapia do perdão, da desculpa, do abraço, tudo isso para nos entender. O que Jesus de Nazaré ensinou é o procedimento correto, é através do amor. Ele diz assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo também, que é assim que está lá no hebraico. Amai-vos uns aos outros. Então, o que vai realmente caracterizar qualquer tipo de ajuda será o fator de ordem moral através do perdão e do amor. Ora, isso não é assunto que a gente estala os dedos e já resolve. Isso é um assunto de ordem moral, demora muito para entender, compreender e começar realmente a decidir, a se aproximar. Desobsessão para o Espiritismo não é apenas o conhecimento que o Espírito vai ter, não basta só esclarecer. É preciso que da parte dele ou deles, haja um momento em que eles se aproximam, que se reconhecem e que se entendem. Eu sempre digo que desobsessão é o abraço fraterno e amigo que o obsessor e o obsediado se dão para poder sanear essa enfermidade. Mas esses espíritos que, digamos assim, que causam muitas vezes a obsessão, eles não são necessariamente maus, né, Milton? Às vezes não é problema de falta de esclarecimento desse espírito ainda? Allan Kardec diz assim, a obsessão é uma enfermidade causada intencionalmente. Aquilo que nós chamamos mal, que é a ausência do bem, a falta de conhecimento. Você quis dizer, um espírito ignorante ele pode causar. Só que quando há provocação, há um momento de ligação entre os espíritos, há a intenção. Na vida é tudo intenção. Então, é preciso trabalhar com esse assunto do rumo do pensamento e da intenção. Aí entra o assunto ligado com a vontade. Eu digo assim, são 3 ferramentas de trabalho do espírito para a evolução: inteligência, vontade e pensamento. Inteligência, faculdade para aprender; vontade para determinar as ações, entra o assunto da obsessão; e o pensamento para encaminhar aquilo que a vontade determinou. É preciso trabalhar nas intenções. E para trabalhar nas intenções, é preciso estimular a vontade. É preciso estimular o querer, o desejar. Se o indivíduo não quiser, ele não sairá tão cedo dessa enfermidade. É preciso querer. Então, o Espiritismo fala muito da reforma íntima. Então, à medida que a pessoa busque realmente, queira se transformar moralmente, ela se distancia desses espíritos perturbadores. É isso? Isso tem ligação com aquela lei natural chamada evolução. Sempre evolui. A cada átimo de tempo, o espírito está evoluindo. Não há retorno, não piora nunca. Sempre está em melhor situação. E hoje somos melhores do que fomos ontem, 1000 anos atrás e tudo mais. Todas as nossas doenças na Terra são provenientes do desequilíbrio de ordem espiritual. O egoísmo, ele cria esse mecanismo porque o indivíduo fica muito agarrado em si mesmo, às coisas do mundo material, e ele sente as dificuldades de se soltar através da ligação da fraternidade, porque para eliminar, você já notou que as pessoas que vivem mais felizes são aquelas que são mais fraternas? É verdade. Aquelas que também olham para o semelhante, que não procuram as coisas só para si, mas repartem com os semelhantes. A gente pode repartir o pão, a palavra, pode repartir um momento agradável. Nós temos que criar esse mecanismo de compartilhar. E Jesus indicou isso como solução para as doenças, para as graves enfermidades. Nós sofremos porque somos profundamente egoístas. E obsessão tem a ver com isso.
Bom, mudando um pouquinho, Milton, mas de uma certa forma também está relacionado a isso, muitas mães perguntam ou dizem que os filhos comentam ver espíritos na sua casa. E diz que por vezes esses espíritos dizem que já viveram outras vidas. E o que você já comentou aqui durante o programa. O que você tem a dizer a essas mães para resolver esse problema? Bom, primeiro é que tem que entender que mediunidade é uma lei natural, que ver espíritos é um tipo de atividade mediúnica, digamos, né? Que é vidente, é aquele médium que vê espíritos. Então significa que o menino, a menina, o filho é um médium ostensivo. O que é um médium ostensivo? É aquele que caracteriza bem a mediunidade. Porque, no geral, todos os homens são médiuns, mas nem todos são médiuns ostensivos, de maneira patenteada. Então, quando alguém diz, olha, estou vendo um ser aqui na minha casa, que às vezes se identifica ou não, e vejo isso sempre, e fala, apresenta pensamentos, isso significa que a pessoa é médium ostensivo. Então, a mãe precisa entender o que é mediunidade, que o filho é médium, e, obviamente, tem que ter um encaminhamento para esse assunto. O único lugar onde a gente pode resolver os problemas de ordem mediúnica é uma boa casa espírita, um centro espírita, uma sociedade espírita bem organizada. Essa é a primeira recomendação que a gente faz. E conversar, porque dependendo do espírito, a presença dele ali sinaliza a vontade de dar uma notícia, de fazer uma solicitação. E é preciso que se perceba primeiro se o espírito é bom ou é mau. E tomar as providências necessárias. Só com preces a gente não resolve esse assunto ligado com presença de espíritos em nossa casa. Eu não quero assustar, mas existe aí uma pesquisa de ordem científica que está anunciando que nós nos ligamos temos milhares de pensamentos ao dia. Se eu levar em consideração o mecanismo proposto pelo Espiritismo para interpretar esse assunto, de que a cada pensamento a gente entra em conexão com o espírito, hoje eu tenho um dado que é a internet, que é uma rede. Ora, eu formo uma rede através do pensamento. E, obviamente, dentro de casa, nós temos ali a convivência com muitos espíritos. Eu não quero assustar, mas essa é uma realidade da vida que eu não posso deixar de mencionar. A lei de causa e efeito é a mesma lei que ação e reação? Não. Ação e reação é estudado pela física. A newtoniana, como se costuma chamar, que é uma lei inflexível. A cada ação, uma reação, no mesmo sentido de intensidade e do sentido contrário. A lei de causa e efeito proposta pelo Espiritismo é a lei de causalidade. Conforme eu disse, usando os 3 atributos: inteligência, vontade e pensamento. É intenção. Só que o espírito ele pode fazer mudanças da intenção, da vontade e do pensamento, e ele, fazendo isto, ele mexe nas consequências, nos efeitos da lei da causalidade. Então não é a mesma coisa, porque uma é inflexível e a outra é alterável de acordo com a vontade do espírito. E à medida que ele vai evoluindo, naturalmente ele vai pensando de uma forma mais branda, muitas vezes. E vai modificando os efeitos. Esse assunto está ligado com um capítulo que Allan Kardec escreveu, que eu também aproveito para sugerir a quem gosta de estudar a matéria. É o capítulo número 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra importantíssima do ponto de vista da filosofia, da ciência e da ética e da moral, escrito por Allan Kardec para dar um norte, digamos assim, uma orientação sobre a nossa vida. Nesse capítulo, a gente vai entender bem sobre expiações e provações. E Allan Kardec mexe nesse assunto ligado com a lei de causalidade. Ô Milton, você vê, você está aqui respondendo, o tempo passou e nós já chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para deixar as suas considerações aos nossos amigos de casa. Tá bem, eu quero agradecer mais uma vez a produção do programa Transição. É muito agradável estar aqui entre esses amigos, os próprios técnicos, companheiros nossos, todos a equipe, e desejar que este programa atinja sempre e cada vez mais o seu ponto ideal, que é conduzir o esclarecimento público, né, o esclarecimento do espiritismo para o público, de forma geral, através de um processo muito importante que é a televisão. Muita paz e muita saúde a todos é o que eu mais desejo.
Então fica o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.